Descoberto o incrível abandono. Filho troca mãe por esposa, surpreendendo a todos. Carlos, um jovem de 30 anos, sempre foi a razão de viver de Dona Helena. Desde pequeno, ele a viu lutar dia após dia, como uma guerreira incansável, lutando contra a pobreza e as dificuldades. A cada lágrima que escorria de seu rosto, Carlos se tornava mais determinado a dar um futuro melhor à mulher que lhe dera tudo. A pequena cidade onde moravam era marcada por olhares curiosos e comentários maldosos. Mas sempre que eles se olhavam, a conexão era indiscutível e cheia de amor. Quando Carlos finalmente conseguiu um emprego em uma empresa de tecnologia, a esperança de uma vida melhor começou a brilhar. Então, Ana entrou na vida de Carlos como um sopro de frescor. Encantadora, cheia de energia, ela imediatamente conquistou seu coração. O romance floresceu rápido e em pouco tempo os dois estavam casados. Mas aos poucos algo começou a mudar. Dona Helena sentia que o fio que a ligava ao filho estava se desgastando e isso a feria profundamente. Carlos sempre foi seu porto seguro, mas agora, subitamente, ele parecia distante, mergulhado em sua nova vida ao lado da esposa. As conversas começaram a se esvaziar. Os almoços dominicais tornaram-se um mero eco de risadas passadas, trocados por silêncios constrangedores. Enquanto Dona Helena sentia a dor de um afastamento desamparado, Carlos estava em uma construção constante de sua nova realidade, cada vez mais imerso em compromissos com a carreira e a esposa. O amor que antes pulsava em seu peito agora se via dividido, ainda que ele não percebesse. A situação atingiu um ponto crítico quando Dona Helena foi internada. O pesadelo que poderia unir a família deveria chamar Carlos de volta, mas ele teve uma escolha a fazer. O trabalho o exigia e, mesmo sabendo do estado delicado de sua mãe, decidiu não ir ao hospital. Nas horas que se seguiram, um eco de traição reverberou em sua alma. As palavras da vizinhança ecoavam em sua cabeça. Olha só, o filho se afastou da mãe, que ingratidão! Cada comentário era como uma faca, cortando mais fundo sua consciência. Uma reunião familiar foi marcada. Era a hora da verdade. Todos queriam entender a ausência de Carlos no hospital. Quando ele entrou na sala, sentia o peso do olhar de sua mãe. Era uma tempestade de emoções. O ar estava carregado. A decepção de Dona Helena transparecia, e com lágrimas nos olhos, ela expôs a dor que sentia. Você me trocou, Carlos. Você me deixou aqui e foi viver sua vida. Aquelas palavras foram um golpe direto no coração dele. Silêncio. Carlos escutava em estado de choque, dividido entre uma vida que lhe dava prazer e outra que lhe trouxe a vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada palavra da mãe, Carlos sentia seu mundo desmoronando. Agora, diante de uma escolha devastadora, seu coração ficou partido. Como ele poderia decidir entre as raízes que o sustentavam e a nova vida que construíra? O dilema consumia sua mente, criando um vazio profundo. Estava pronto para abrir mão do amor incondicional de Dona Helena por um futuro incerto ao lado de Ana? A sala parecia se fechar ao seu redor, enquanto ele se perguntava se conseguiria unir novamente dois mundos tão distintos antes que fosse tarde demais. O tempo parecia parar, enquanto Carlos apenas fitava Dona Helena. A expressão de sua mãe era uma mistura de dor e expectativa, mas havia também um brilho de esperança, como se, no fundo, ela acreditasse que seu filho ainda poderia voltar ao caminho certo. Filho, você sabe que sempre estarei aqui para te apoiar. O que eu não posso suportar é a distância que cresceu entre nós, disse Dona Helena, a voz embargada. Cada palavra dela era um chamado para a consciência de Carlos, mas também uma faca afiada cortando a sua alma. Nesse ato de vulnerabilidade, Carlos sentia a pressão aumentar. Ele queria gritar, queria sair correndo e abraçar a mãe, mas algo o impedia.
A lembrança de Ana, com seu sorriso iluminado e suas expectativas, o deixou confuso. Ele se sentiu como uma marionete presa entre dois mundos, ambos ao mesmo tempo tão importantes e tão diferentes. Os murmúrios dos familiares à sua volta começaram a soar como um zumbido. Comentários sobre seu comportamento, a relação com a esposa, tudo parecia cruzar seu caminho, mas nada se comparava ao peso do olhar da mãe. Naquele momento, uma onda de coragem surgiu de seu interior. Mãe, eu não sei como chegamos a isso. Eu amo você, sempre amarei. E eu achei que, ao construir minha vida ao lado da Ana, poderia ser feliz, mas essa felicidade não vale a pena sem você. A sinceridade em sua voz ressoou na sala, como um eco em meio ao silêncio. Dona Helena, tocada pelas palavras do filho, juntou as mãos e fechou os olhos, contendo as lágrimas. Você precisa escolher, meu filho. Eu nunca quero que você se sinta preso. O que quer que você decida, eu só quero que você seja feliz, mas não posso ser uma sombra na sua vida. Essas palavras foram como um estalo na mente de Carlos. A verdade dói, mas não pode ser negligenciada. Ele tinha que enfrentar a situação de frente, não apenas por si mesmo, mas por Dona Helena. O amor que ela ofereceu era um presente, e mexer com esse legado não deveria ser algo fácil. Ele se levantou, decidido a buscar um caminho que unisse as duas partes de si mesmo. Vou falar com Ana. Isso não pode continuar desse jeito. Merecemos ser felizes, todos nós. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida correu por sua mente. Seria possível encontrar um meio-termo entre amor e responsabilidade? Quando Carlos saiu da sala, sentiu o vento gelado do lado de fora. A cidade, que sempre parecera tão pequena, agora parecia vasta e desconhecida, repleta de decisões a serem tomadas. Ele se lembrou dos olhares do vizinho e dos rumores que flutuavam por detrás de portas fechadas. Mas, mais do que isso, ele se lembrou da força que sempre traz na figura de sua mãe e como, mesmo em sua fraqueza, ela nunca parou de lutar. Decidido, Carlos dirigiu-se para a casa de Ana, com um peso nas costas e uma chama de esperança no coração. O que ele diria? Como exporia suas angústias sem gerar mais dor? Quando finalmente chegou ao apartamento, a porta estava entreaberta. O silêncio envolveu o ambiente e uma sensação de pressentimento o atingiu. Ele respirou fundo e bateu a porta. Ao entrar, encontrou Ana sentada no sofá, olhando para o telefone, com um semblante preocupado. Carlos, onde você esteve? A preocupação na voz dela o atingiu em cheio. Ele hesitou, mas sentia que já não havia espaço para mais omissões. Precisamos conversar, Ana. Sobre nós. A tensão flutuou no ar. O olhar dela buscou o dele, e naquele instante, tudo o que ele precisava dizer carregava um peso imenso, capaz de mudar as vidas de todos ao redor. A pergunta fervilhava em sua mente. Será que estou pronto para enfrentar a verdade e todas as suas consequências? Sua voz tremia, e a insegurança era palpável no ar. Carlos sentiu o coração disparar como se estivesse prestes a desabar. As paredes do apartamento pareciam se aproximar, apertando-o ainda mais. Ana fixou os olhos nele, a expressão se transformando de preocupação em um misto de expectativa e medo. "O que você quer dizer com nós?" questionou, a voz baixa e trêmula. Era como se ela soubesse que não era apenas uma conversa qualquer, mas a conversa que poderia definir um novo futuro. Carlos respirou fundo. Ele queria que as palavras saíssem corretamente, mas a verdade era que nada parecia simples. Lembrou-se do olhar de sua mãe, do amor incondicional que sempre teve e do desejo de ser um homem melhor. "Ana, eu andei pensando muito sobre nós, sobre a vida que construímos e as prioridades que temos." Ela se aproximou, a mão levantada, como se quisesse tocá-lo, mas hesitou. "Prioridades? Carlos, eu não entendo. O que está acontecendo? Você está tão distante e eu sinto que algo não vai bem." Ele fechou os olhos por um momento, juntando as ideias em sua mente como se tentasse montar um quebra-cabeça desfeito. "É como se eu estivesse vivendo em dois mundos, e não consigo mais suportar isso. Minha mãe, ela sente a minha falta, e eu também. Eu me sinto culpado por ter nos afastado, por não ter dado a ela o que merece." Ana franziu a testa. "Você está me dizendo o quê? Sua família está interferindo na nossa relação? Você está disposto a abrir mão de nós por causa disso?" A indignação não estava apenas nas palavras, mas transparecia em seu olhar. Aquelas palavras atingiram Carlos como um soco no estômago.
O que ele realmente queria era um encontro entre dois mundos, não uma escolha entre eles. Não é isso, Ana. Eu só preciso encontrar um jeito de ser verdadeiro comigo mesmo e com você. Ela arqueou a sobrancelha. Quer ser verdadeiro ou quer ser feliz? Porque não é possível ter os dois ao mesmo tempo, Carlos. O desafio no olhar dela o agarrou com força. Ele olhou para ela, enxergando não apenas sua esposa, mas a mulher que uma vez sonhou em construir uma vida em comum. Mas eu quero que nós sejamos felizes. Eu não quero mais viver nessa confusão. Eu não posso deixar que essa distância entre nós se aprofunde, Carlos respondeu, tentando fazer valer seu desejo de reatar a conexão que haviam perdido. Ele viu uma sombra passar pelo rosto de Ana, a vulnerabilidade misturando-se com a raiva. E o que eu sou para você? Apenas um obstáculo? Porque se isso for verdade, eu não posso continuar assim. Não quero ser a segunda opção. O silêncio tomou conta do ambiente. O ar estava pesado, e as palavras não ditas pareciam ecoar entre eles. Carlos sabia que tinha que ser honesto, mesmo que isso pudesse causar uma ferida ainda mais profunda. Ana, eu não estou dizendo que você é uma opção. Eu apenas não sei como equilibrar tudo isso. Talvez seja você que precise de mais espaço, assim como eu já precisei. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana, e o impacto disso quase quebrou seu coração. A imagem dela, fragilizada, o atordoou. Se você estiver se afastando de mim para se aproximar da sua mãe, então, Carlos, somos apenas um reflexo do que você realmente deseja. Ela respondeu com a voz embargada. A dor na voz dela o atingiu. Carlos se sentiu dividido. O amor que ele sentia pela mãe e por Ana não deveria existir em tensão. Mas como poderia unificá-los? Eu vou precisar de um tempo para pensar, ele disse, a voz tão baixa que mal conseguiu escutá-la. Ana olhou fixamente para ele, e o desespero refletido em seus olhos o prendeu em uma atmosfera de uma decisão iminente. Você acha que o tempo vai consertar as coisas, Carlos? O que fará quando tudo isso implodir? Ela estava desesperada, mas havia um traço de determinação em seu olhar. Carlos virou-se lentamente, o peso da escolha nas costas. Sentia que uma tempestade estava se formando, trazendo consigo não apenas chuva, mas também a possibilidade de um renascimento. Enquanto saía do apartamento, a única coisa que restava em sua mente era a pergunta: estou realmente disposto a perder tudo apenas para tentar encontrar o que é certo para mim? A dúvida o acompanhou enquanto ele deixava a casa, sentindo que cada passo que dava o levava mais longe de um lar e mais perto de uma verdade que temia enfrentar. Carlos caminhava pelas ruas desertas, o crepúsculo tingindo o céu de uma cor alaranjada, mas ele não conseguia ver a beleza da cena. Seu coração batia descompassado, preocupado com o que havia deixado para trás e com o desconhecido que o aguardava à frente. A conversa com Ana reverberava em sua mente como um eco, repleto de incertezas e medos. Ele se perguntava se havia tomado a decisão certa ao sair de casa. O cheiro de café fresco vindo de uma pequena padaria o fez parar. O lugar tinha sido uma das paradas favoritas de seus encontros com Ana. A memória da risada dela fazia o burburinho do interior da loja parecer uma melodia doce e nostálgica. Ao entrar, viu um casal sentado em uma mesa próxima, trocando olhares carinhosos e sorrisos cúmplices. O que ele via era um amor que parecia tão distante agora, e a solidão o envolveu como um cobertor pesado. Ele pediu um café e se sentou ao fundo da loja, com a cabeça baixa, permitindo-se afundar em seus pensamentos. O que realmente queria? O que poderia proporcionar a paz que seu coração tanto ansiava? A imagem de Ana, tão vulnerável com as lágrimas escorrendo pelo rosto, se projetava em sua mente. Era angustiante lembrar do que estava em jogo. Enquanto observava as xícaras na mesa dos amantes, a dúvida se transformou em culpa. E se ele realmente estivesse fazendo a escolha errada? Carlos sempre achou que poderia equilibrar o amor pela mãe e pela esposa, sem que um interferisse no outro. Porém, ao tentar separar as duas partes de sua vida, ele estava se perdendo no caminho. A dor no peito se intensificou e ele se viu desejando que as coisas fossem diferentes. O amor verdadeiro não deveria ser uma luta, mas sim um abrigo.
Ao fitar a xícara de café fumegante diante de si, ele se lembrou de todas as noites em que Ana preparava aquele mesmo café, esperando por ele para compartilhar sorrisos e confidências. Aquela lembrança trouxe à tona um desejo e um arrependimento. Eu não deveria ter deixado aquilo se perder. Após o primeiro gole, ele sentiu um impulso de voltar para o apartamento, de enfrentar a situação de uma vez por todas. A ideia de deixar Ana para trás o deixou ansioso. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas a confusão o consumia. Pegou o celular e olhou para o nome dela na lista de contatos. Era uma sensação estranha, como se sua mão estivesse pesando mais que nunca. Ao invés de atender a chamada que imaginava que ela faria, Carlos começou a digitar. Ana, preciso de você. Não posso continuar assim. Podemos nos encontrar e conversar? Ele hesitou, mas finalmente clicou em enviar. O peso da mensagem soltou um pouco a pressão que o oprimia, mas não aliviou as dúvidas que ainda o assombravam. De repente, o barulho de um telefone tocando ao seu lado o fez saltar. Era um número desconhecido, mas sua curiosidade era maior. E seu receio. Ele atendeu, o coração acelerando. Era a mãe. Por um instante, Carlos hesitou, mas decidiu responder. Carlos, filho, eu preciso muito de você. Aconteceu algo inesperado e não sei a quem mais recorrer. A voz de sua mãe era um misto de preocupação e desespero. Aquelas palavras dispararam um alerta dentro dele. O que poderia ser tão sério a ponto de chamar por sua ajuda? Carlos sentiu seu coração afundar ainda mais. Ele precisava encontrar a resposta para suas questões antes de descobrir o que estava acontecendo com sua mãe. Estou indo, mãe. O que aconteceu? Perguntou, enquanto o cenário do café, a imagem de Ana e a tempestade em sua mente se misturavam em um turbilhão de emoções. Agora havia mais uma escolha a fazer. Acertar suas contas com Ana antes ou depois? A dúvida apertava como um nó em seu peito. Mas ele sabia que as coisas não poderiam continuar assim. Algo estava prestes a mudar, e ele não tinha ideia do que esperar. Carlos largou a xícara vazia e saiu da padaria, sentindo o impacto da mensagem ainda ecoando na sua mente. Antes de tudo, precisava pensar na mãe, no tom de urgência em sua voz. O ar fresco da noite o atingiu como um balde de água fria, e o caminho até a casa dela passou a se desenhar na sua mente como um labirinto. Cada passo era uma luta contra a ansiedade que pulsava em seu peito. Enquanto caminhava, os rostos das pessoas passavam como borrões. Ele estava tão imerso em seu próprio turbilhão emocional que mal percebia o que ocorria ao seu redor. A cidade continuava a viver, mas Carlos sentia que sua vida havia parado. O que poderia ter acontecido com sua mãe? O medo se apoderou dele, criando imagens obscuras que se espalhavam por sua mente. Assim que chegou à porta da casa dela, hesitou. O que ele esperava encontrar? Afinal, a relação deles sempre teve seus altos e baixos, mas nos últimos tempos estava especialmente fragilizada. Ele respirou fundo e, com um movimento decidido, pressionou a campainha. O som ecoou pelo corredor e seu coração começou a bater com mais força. A porta se abriu, revelando o semblante preocupado de sua mãe. Carlos notou as olheiras profundas e a fragilidade em seus ombros. Era como se os anos de luta e estresse tivessem deixado marcas visíveis. Filho, entre, ela disse, com uma voz que mal escondia a ansiedade. Assim que ele entrou, o ar dentro da casa parecia denso, carregado de algo que não sabia nomear. Mãe, o que aconteceu? Perguntou Carlos, tentando manter a calma, apesar da tempestade de emoções que o invadia. Ela o levou para a sala, apontou para o sofá e se sentou com dificuldade. Carlos, eu fui ao médico hoje. Ela parou, buscando suas palavras. Os exames mostraram que... Gosto muito, meu filho, e eu não sei como te dizer isso. A cada palavra, a respiração dele parecia mais curta. Mostraram o quê, mãe? Ele insistiu. Agora... Ela respirou fundo, os olhos brilhando por trás de lágrimas que estavam prestes a cair. Eu tenho um problema sério de saúde. O médico me disse que pode ser um câncer. A última palavra saiu como um sussurro frágil, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aquelas palavras desmoronaram um mundo que Carlos conhecia.
Todo o estresse, as brigas com Ana, as incertezas sobre o futuro se tornaram sombreadas diante da dimensão daquela revelação. O que ele achou que era prioridade agora parecia tão pequeno. Olhando para a mãe, que sempre foi seu porto seguro, ele sentiu uma onda de desespero e impotência. Mãe, o que vai acontecer agora? Ele se perguntou, o desespero transformando sua voz em um claro tremor. Eu não sei, filho. Vou precisar de você e da sua força, ela respondeu, olhando diretamente em seus olhos. Carlos sentiu o peso da responsabilidade se intensificando. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse com sua relação com Ana, sua mãe sempre seria sua prioridade. Mas e Ana? Como ele deixaria tudo aquilo de lado? Ele estava dividido entre dois mundos, o amor por Ana e a necessidade de cuidar de sua mãe. Os dois amores que constituíam sua vida agora pareciam se chocar de maneira implacável. Assim, enquanto o coração ocluído pelo medo e pela culpa apertava cada vez mais, uma pergunta tomou conta da mente de Carlos. Como ele conseguiria conciliar essa nova realidade sem perder o que ainda restava do seu mundo? Nesse instante, o celular vibrou em seu bolso. Ele abriu e viu uma notificação. Ana, estou esperando sua resposta. Precisamos conversar. A mistura de emoções tomou conta dele novamente, e a incerteza se tornava um peso quase insuportável sobre seus ombros. O que fazer agora, quando o futuro se tornava nebuloso e o amor parecia de repente demandar demais de seu coração? Carlos ia precisar de tudo o que tinha para enfrentar o que estava por vir. E, diante da escolha que se aproximava, a única certeza que ele tinha era que decisões vinham acompanhadas de consequências que mudariam sua vida para sempre. Carlos sentou-se em um dos sofás surrados da sala, a mente em turbilhão. A luz suave da lâmpada iluminava o semblante de sua mãe, mas a sombra do diagnóstico parecia ter apagado toda a esperança do ambiente. Ele sentia a pressão em seu peito, um nó de emoções que parecia cada vez mais apertado. Mãe, eu não sei o que dizer, ele murmurou. O ar pesado o embrulhava e ele se sentia como se estivesse prestes a se afogar naquelas palavras traiçoeiras. O câncer. A palavra ressoava dentro dele como um tambor, batendo mais forte a cada pensamento que surgia. Ela sorria um sorriso triste, aquele que só uma mãe consegue dar, que escondia mais dor do que alegria. Filho, não precisa dizer nada. Só quero que saiba que não estou sozinha nessa. Apesar do estado dela, a preocupação em seus olhos ainda reluzia. Ela não queria que ele sentisse que tinha que carregar o peso daquela batalha por conta própria. Carlos olhou pela janela, onde a cidade pulsava em um ritmo próprio, alheia ao seu drama interno. Olhando para as luzes brilhantes, ele se lembrou de Ana. O sorriso dela, o jeito leve de encarar o mundo. Tudo parecia tão distante agora. Ele sentia um aperto na garganta ao perceber que precisava lidar com uma nova realidade, a que envolvia sua mãe, precisando dele de uma forma que ele nunca imaginou. E o que você precisa que eu faça? Ele perguntou, engolindo a ansiedade, tentando se firmar na responsabilidade que agora lhe cabia. Vou precisar de apoio, Carlos. Precisamos conversar com médicos, fazer novos exames, pensar no tratamento. Ela disse, o olhar buscando conforto nos olhos do filho. Carlos assentiu, a cabeça cheia de nevoeiros. A verdade era que ele não sabia nem por onde começar. Ele queria estar presente, mas uma parte dele também se preocupava com Ana. No fundo, uma batalha silenciosa começava a se desenrolar. Um lado dele gritava para priorizar a mãe e todo aquele amor que sempre existiu, mas o outro lutava para entender como se afastar da sua própria felicidade. O celular voltou a vibrar, quebrando seu foco. Era uma nova mensagem de Ana, desta vez mais insistente. Carlos, me liga, estamos precisando de um esclarecimento. Ele sentiu um frio na barriga. Como poderia explicar tudo o que estava acontecendo em sua vida nesse exato momento? O desejo dela de conversar agora parecia um peso adicional. Mãe,
Eu preciso de um tempo para organizar tudo isso. Ele se despediu, sentindo a dor de não poder prometer a ela um mundo mais leve. O coração batia descompassado mentre ele caminhava para fora daquele lar, para a realidade que exigia uma decisão. O trajeto até a padaria era o mesmo de antes, mas agora carregava um novo significado. Cada passo ecoava a urgência do tempo, enquanto o eco da voz de Ana pairava na sua mente. Em uma esquina, ele hesitou. O dilema se tornava cada vez mais pungente. O que aconteceria se ele optasse por se afastar de Ana, mesmo que por um tempo? A relação que ele pensou que era sólida poderia se desmanchar na sua ausência. De repente, ele sentiu que todo aquele peso poderia ser insuportável. Era difícil decidir entre o amor e a responsabilidade, entre a felicidade e o dever. Com o coração em conflito, ele virou a esquina, a imagem da mãe e da namorada se misturando em sua mente. Quando sua mente finalmente decidiu por um caminho, seu celular vibrou novamente, mas desta vez era uma ligação. O nome de Ana na tela fez seu coração disparar. Ele parou no meio da calçada. Um momento decisivo estava para acontecer. Atender ou não atender? A escolha se tornava cada vez mais dolorosa, e ele sentiu que o futuro de todos os laços de amor que construíram estava prestes a ser decidido em um único toque. Carlos estava paralisado. O som da ligação parecia ecoar em sua mente, cada toque reverberando a pressão de sua escolha. Ele observou a tela por um momento interminável, o rosto de Ana sorridente e acolhedor contrastando com a sombra da situação que enfrentava. Era como se todo o peso do mundo estivesse empurrando seus ombros, enquanto ele lutava contra o desejo de atender e a urgência de proteger a sua mãe. A verdade é que ele não estava pronto. Não estava preparado para enfrentar a dor que poderia advir de uma conversa sobre sentimentos, sobre espera e apoio. E com isso, a imagem do olhar preocupado da mãe invadiu seus pensamentos novamente, trazendo uma nova avalanche de culpa. Com um movimento súbito, ele deslizou o dedo pela tela, decidindo atender. "Oi, Ana." Sua voz saiu mais rasgada do que o esperado. A felicidade que ele costumava sentir ao ouvir a voz dela agora parecia um eco distante. "Oi, amor. Estava preocupada. Você não respondeu às mensagens. Aconteceu alguma coisa?" A pergunta de Ana soou despreocupada, mas ele sentia a tensão por trás das palavras. Na verdade, aconteceu." O nó no estômago cresceu, e ele hesitou, buscando as palavras certas. "Minha mãe, ela está doente. Câncer", disse, a voz trêmula. Um silêncio pesado se instalou do outro lado da linha. "Meu Deus, Carlos, eu sinto muito." Agora era sua vez de sentir um frio na barriga. Ele não queria a compaixão dela, não naquele momento. "Você precisa de mim. O que posso fazer para ajudar?" O som do carinho a fez vibrar no fundo do seu ser, mas a necessidade de se proteger da dor também o empurrava. "Ana, eu estou um pouco perdido. Não sei como lidar com isso tudo. Preciso prioritariamente ficar com ela." Ele percebeu que essas palavras estavam impregnadas de receio. Uma parte dele desejava que ela entendesse, que soubesse que sua ausência não era um desprezo, mas sua própria capacidade de suportar a pressão do que estava por vir. Mas ao dizer isso, uma sombra de medo se instalou. E se ela pensasse que ele estava se afastando dela? E se isso significasse o fim? "Carlos, eu entendo. Você precisa estar com sua mãe, e eu não quero atrapalhar isso", Ana respondeu, tentando esconder a dor na voz. Ele sentia o desespero dela mesmo sem vê-la. Imagens da união que tinham começado a criar juntos se espalharam em sua mente como fogos de artifício se apagando no céu. "Eu só não sei por quanto tempo isso vai durar, e a cada dia parece que fica mais difícil." A sinceridade de Carlos fez com que um silêncio pesado tomasse conta novamente. Ele sabia que não era só sobre ele, havia um mundo inteiro de emoções em jogo. "Só não se afaste de mim, por favor. Quero estar ao seu lado nessa", ela pediu. A fragilidade na voz quase o deixou em lágrimas. Ele desejava que fosse tão simples, mas a verdade era que sua cabeça estava confusa e o coração dividido. "Eu vou fazer o meu melhor, Ana, mas sinceramente não sei como isso vai funcionar." Com cada palavra, a angústia se sedimentava. Ele queria garantir a Ana que tudo ficaria bem, mas a incerteza era um dragão teimoso que não o deixava em paz. "E se precisarmos de tempo, que seja, não vou te cobrar nada, só quero que você seja sincero comigo", ela disse,
e uma esperança estranha brotou em meio à tempestade de sentimentos. Carlos percebeu que, na verdade, a conexão que compartilhavam poderia resistir a essa prova severa, mas, ao mesmo tempo, um novo medo brotava. E se ele não conseguisse? E se a batalha de sua mãe o consumisse completamente, levando consigo as últimas faíscas de amor que ainda tentava preservar por Ana? A conversa terminou com promessas veladas, uma combinação de esperança e incerteza. Assim que desligou, Carlos sentiu seu peito ainda mais apertado. Ele encarou a rua movimentada à sua frente, onde cada carro que passava parecia viver uma realidade que não era a sua. E enquanto se afastava para a padaria, um novo dilema se instalava. Como ele conseguiria equilibrar a luta de sua mãe e o amor por Ana, sem deixar que nenhum deles se sentisse abandonado? A conversa terminou com promessas veladas, uma combinação de esperança e incerteza. Assim que desligou, Carlos sentiu seu peito ainda mais apertado. Ele encarou a rua movimentada à sua frente, onde cada carro que passava parecia viver uma realidade que não era a sua. E enquanto se afastava para a padaria, um novo dilema se instalava. Como ele conseguiria equilibrar a luta de sua mãe e o amor por Ana, sem deixar que nenhum deles se sentisse abandonado? A realidade que se desenhava à frente parecia tão complexa quanto intransponível. E enquanto Carlos caminhava, uma nova mensagem de Ana surgiu em seu celular, a tela iluminando seu caminho. Ao olhar, algo dentro dele se agitou. O que mais ela teria a lhe dizer? Carlos parou para ler a mensagem. As palavras de Ana dançavam na tela, mas um peso ainda maior recaiu sobre ele. Estou aqui se você precisar de qualquer coisa. O toque de carinho nas palavras dela aquecia seu coração, mas também o deixava angustiado. Como poderia pedir ajuda a alguém que estava tão vulnerável como ele? Ele seguiu em direção à padaria, o aroma do pão fresco quebrando o pesado silêncio de seus pensamentos. Cada passo parecia surgir de um lugar distante, sua mente ainda lutava entre o medo de perder sua mãe e a preocupação de perder Ana. Quando chegou ao balcão, pediu um café e um pão de queijo, mas nem mesmo o sabor familiar conseguiu tirar o nó no estômago. Enquanto aguardava o pedido, ele tentou se distrair observando os outros clientes. Um casal de idosos sorria, de mãos dadas, compartilhando momentos simples que já pareciam tão distantes da sua realidade. Lembrou-se de como sua mãe sempre fez o possível para que ele e a irmã valorizassem as pequenas coisas. E agora, enquanto ela lutava contra uma doença que parecia levar não apenas sua saúde, mas também a esperança de dias melhores, ele sentia que tudo o que construíram estava balançando à beira de um abismo. O café chegou e Carlos se sentou na esquina da mesa, o olhar perdido pela janela. O sol brilhava, mas a luz não penetrava seu coração. Uma brisa leve passava, trazendo o cheiro da primavera, mas para ele, cada flor parecia uma lembrança do peso que carregava. De repente, seu celular vibrou. Era uma nova mensagem de Ana. Carlos, eu também estou aqui em casa. Se precisar conversar ou desabafar, é só me chamar, tá? Ele hesitou. O que poderia dizer a ela? Que se sentia incapaz de amar enquanto sua mãe estava doente? Que não sabia se seria forte o suficiente para enfrentar todas as batalhas que estavam vindo? A ideia de ser um fardo para Ana doía mais do que a própria dor. Decidiu ignorar a mensagem por um instante, antes de levantar e sair da padaria. A rua estava cheia de vida, e ele se sentia como um espectador em seu próprio enredo. Ao chegar em casa, encontrou a mãe deitada no sofá, um cobertor sobre ela. Seu semblante estava pálido, os olhos cansados, mas quando ela o viu, um sorriso frágil se formou em seu rosto. Oi, meu filho, como foi a padaria? A pergunta era simples, mas a resposta pesava no fundo de Carlos. Ele se aproximou, segurou a mão dela e um calor atravessou sua pele. Foi boa, Má, mas você precisa de algo? Posso fazer uma sopa? A fragilidade da situação tornava cada frase mais difícil de ser proferida. Ela o olhou com um carinho que só as mães têm. Só quero que você fique comigo. O que mais eu poderia querer? Foi um golpe em seu coração. Ela sabia que estava doente, mas ainda assim se preocupava com ele. Carlos sentiu o calor das lágrimas se formando em seus olhos, e o desejo de ser forte não só para sua mãe, mas também para Ana fez seu peito arder. Como ele poderia ser um filho e um namorado ao mesmo tempo? Com a mente confusa, decidiu que o melhor era não falar de Ana na presença da mãe. A conversa fluiu para o dia, as coisas simples,
Mas enquanto os minutos passavam, ele se sentia cada vez mais sufocado por uma escolha que não conseguia fazer. A noite chegou rápido e Carlos recebeu outra mensagem de Ana. Que horas você vem? Preciso de você aqui. O coração de Carlos disparou. Como ele poderia ir até ela e deixar sua mãe sozinha? Ao mesmo tempo, sua necessidade por companheirismo gritava por atenção. O relógio não parava e a decisão parecia cada vez mais difícil. Ele respirou fundo, a dúvida dominando seu ser. Havia um momento em que tudo se transformou em sua mente, e enquanto pensava nas escolhas que tinha que fazer, outra mensagem de Ana apareceu. Por favor, me diga como você está sentindo. O que ele diria agora? Carlos se viu à beira de um precipício emocional, e a pergunta que pairava no ar era, se ele tomasse um partido, quem de fato ficaria para trás? Carlos se sentou com o celular em mãos, os dedos tremendo levemente. Não conseguia decidir. Com a mente em conflito, parecia que cada batida do coração o empurrava em direções opostas. Entre as mensagens de Ana e a presença silenciosa de sua mãe no sofá, ele se sentia como um náufrago em uma ilha deserta, perdido entre suas responsabilidades e a influência reconfortante do amor. Ele começou a digitar. Uma palavra, outra, e logo se perdeu em emoções que pareciam escorregar entre suas mãos. Estou dividido. Era isso. Um grito mudo, a verdade nua. Mas ao tentar enviar, hesitou. Que tipo de carga ele estaria colocando sobre Ana? Se ela soubesse que ele não conseguia ser inteiro para ela, a dor que ela sentia poderia piorar ainda mais. Olhou para sua mãe, que agora fechava os olhos, talvez tentando descansar. O que aconteceria com a mulher que deu todo o amor do mundo a ele? A ideia de deixá-la sozinha o apavorava. O telefone vibrou novamente. Era Ana mais uma vez. Carlos, quando você voltar, vamos conversar, tá? Eu realmente preciso de você aqui. As palavras dela ressoaram em sua mente. O vazio em que se encontrava se repletou de um eco de angustiante necessidade. Ele queria ser aquele que apoiava, mas se sentia esgotado. O amor que nutria por Ana era genuíno, mas havia um espaço dentro de si que permanecia reservado para a dor de sua mãe. Carlos se levantou e, sem perceber, já estava caminhando para a cozinha. Decidido a preparar a sopa que havia mencionado, ele esperava que o ato de cozinhar proporcionasse um pouco de alívio. Ao abrir a geladeira, uma onda de lembranças tomou conta dele. A mãe sempre poderia transformar ingredientes simples em saborosas refeições, curando não apenas a fome, mas também o espírito. Enquanto aquecia a panela no fogão, as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Cada gota parecia contar a história de um amor que não cedia terreno, de um filho que se via preso entre duas mulheres que ocupavam partes fundamentais de sua vida. Por que isso tem que ser tão difícil? Sussurrou para si mesmo, com a voz embargada. Os sons da sopa borbulhando enquanto ele picava os legumes pareciam salvos em uma simetria tranquilizadora, contradizendo a confusão em sua mente. A casa estava envolta em um silêncio que fazia ecoar mais a sua agonia interna. O contraste entre a vida que fervilhava em sua volta e o burburinho que se instalava em seu coração amplificava sua sensação de impotência. Finalmente, pensando na conversa que teria que ter com Ana, Carlos decidiu que, ao menos, poderia ser honesto. Ele rapidamente digitou uma resposta. Ana, eu preciso de um tempo para pensar. Tem tanta coisa na minha cabeça agora. Não quero que você se sinta deixada de lado, mas eu não posso prometer nada. Nos últimos instantes antes de enviar, hesitou de novo, mas a necessidade de ser sincera superou o medo. O clique do botão de enviar trouxe um misto de alívio e ansiedade. O que ela diria agora? Como ela reagiria? Enquanto o cheiro da sopa preenchia a cozinha, Carlos se sentou à mesa, o olhar fixo na tábua, pensando na conversa que tinha que ter com sua mãe. Uma discussão sobre a fragilidade da vida, sobre amar e perder, sobre como poderia equilibrar esse amor sem esmagar a si mesmo. A decisão final o aguardava, e ele sentiu uma sensação de que a noite estava longe de acabar. Seria possível colocar essas questões em palavras? Ao mesmo tempo que se perguntava isso, o celular vibrou novamente. Era Ana, mais uma vez.
Mas, desta vez, o conteúdo da mensagem fez seu coração parar. Carlos, eu preciso te contar algo muito importante. O que mais viria a seguir? Carlos sentiu como se um enorme peso tivesse caído sobre seus ombros. O coração acelerado, ele respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. O dia já tinha sido longo e repleto de emoções, e agora a expectativa pela próxima mensagem de Ana parecia insuportável. Com as mãos trêmulas, ele abriu a mensagem. Eu preciso te contar algo muito importante. Estou grávida. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. O mundo inteiro pareceu parar por um instante. Suas preocupações sobre sua mãe e o futuro se esvaíram, dando lugar a uma nova realidade que agora se impunha. Ele estava prestes a ser pai. Aquelas palavras o atingiram como um raio, e por um momento ele se esqueceu de tudo o que o cercava, de sua mãe, de suas preocupações, de suas responsabilidades. Apenas a imagem de um pequeno ser, fruto do amor que sentia por Ana, tomou conta de sua mente. Fechou os olhos, tentando processar a avalanche de sentimentos que se seguiam. A alegria, o susto e a culpa se misturavam. Como ele poderia proporcionar a segurança que essa criança mereceria quando sua vida estava em tantas direções distintas? Como ele conseguiria cuidar de Ana, que agora precisaria dele mais do que nunca, enquanto sua mãe lutava contra uma doença tão cruel? O nó em sua garganta aumentou, e mais lágrimas se misturaram à sopa enquanto ele refletia sobre tudo isso. Eu preciso de você, sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer outra coisa. A única coisa que o mantinha estável era o pensamento de que, no fundo, seu amor por sua mãe e por Ana não precisava ser uma escolha entre um ou outro. Poderia sim haver um espaço para ambos, e talvez, agora, esse espaço se expandisse com a chegada dessa nova vida. Carlos, você ainda está aí? A voz de Ana soou viva e intensa do outro lado da linha. Ao ouvir a preocupação na voz dela, ele despejou tudo. Estou aqui, Ana. Estou tentando entender como a vida mudou tão rapidamente. Uma hora eu estava lutando para equilibrar minha mãe e você, e agora é isso. Ele parou um segundo, respirando fundo, como se estivesse tentando colar os pedaços. Estou tão feliz e apavorado ao mesmo tempo. Eu não esperava isso, e não sei como enfrentar tudo de uma vez. Eu entendo, amor. É um grande desafio, mas podemos fazer isso juntos. Você não precisa carregar isso sozinho. Ana disse, e havia uma determinação em suas palavras que lhe acendeu uma pequena esperança. O canto da vida começava a brilhar mesmo em meio ao caos. Eu quero que eu e você possamos fazer isso juntos, disse Carlos, as palavras agora fluindo com mais confiança. Eu quero também. E, sobre sua mãe, nós encontramos uma maneira de lidar com isso. Sua mãe vai precisar de muito amor e apoio agora, e eu estarei ao seu lado. Carlos sentiu que um peso enorme que estava pressionando seu coração começou a aliviar. Ele já não via mais sua vida como uma balança onde um amor pesava mais que o outro, mas como um grande laço que unia a ambas. Seus olhos se voltaram para sua mãe, que dormia tranquila no sofá, e a certeza de que ela também merecia todo o amor e cuidado o impulsionou. Ele decidiu que iria dedicar um tempo a ambas. O que Carlos não sabia era que isso o tornaria uma pessoa melhor. Cuidar de sua mãe não seria um peso a ser carregado, mas uma honra, e a vinda de seu filho apenas tornaria tudo mais belo. Essa linda família estava prestes a florescer, e como já tinha aprendido com Dona Helena, as dificuldades só serviriam para fortalecer seus laços. A conversa seguiu, agora mais leve, e cada palavra trocada parecia tirar um novo peso de seus ombros. O amor que sentia pela mãe e por Ana agora se entrelaçava de maneiras que ele nunca tinha imaginado. Ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse e acreditava que, ao fazer isso, a vida apresentaria novas oportunidades. Finalmente, depois de um longo dia de incertezas, um sorriso se formou em seu rosto. Ele estava preparado para a nova realidade que o aguardava. Com um coração mais leve, Carlos concluiu a ligação com Ana, por fim, compreendendo que o verdadeiro amor é sempre capaz de encontrar um caminho. E assim, no entardecer, uma nova esperança brotou no seu coração. Era hora de partir em busca de um futuro que abraçasse as duas mulheres mais importantes de sua vida. Agora, mais do que nunca, era crucial fazer a escolha certa. Ele se levantou, a determinação tomando conta de seu ser, e decidiu que o amor que sempre o guiara se tornaria a ponte entre tudo o que veio antes e o que estava por vir.
Então, enquanto buscava as palavras de conforto que tinha para dar à sua mãe, uma nova realidade se desenhou diante dele. Lembre-se, essa história não acaba aqui. Agora é seu momento de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final, sua opinião é muito valiosa. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão impactante. Mostre que você é um verdadeiro fã de histórias emocionais.